Bom dia, essa é a aula de História do dia 27 de abril, páginas 70 e 71. Não esquece de colocar a data numa das páginas, tá? Então, lutar pela cidadania. Até pouco tempo atrás, crianças de famílias pobres não frequentavam a escola porque precisavam trabalhar. O trabalho infantil era empregado até em atividades perigosas ou que prejudicavam a saúde. Então, ó, olha aqui nessa imagem, as crianças trabalhando, tá? Então, lá em 1900, as crianças trabalhavam em fábricas, tá? No ano 1900, 1910, tá? Olha o jeito que eles estão vestidos, né? Roupas da época. Esse menino até parece estar descalço, né? Hoje em dia, nenhum adulto pode trabalhar descalço dentro de uma fábrica, né? Porque a gente pode pisar em alguma coisa e perfurar o pé. Então, ó, era perigoso para as crianças e eles não tinham nenhum equipamento de segurança. Não se pensava nisso naquela época, tá? Então, aqui está dizendo que as crianças pobres, tá? A família precisava que a criança trabalhasse também, senão eles ficavam sem dinheiro para comer, tá? E também não iam à escola. Agora leia a letra da canção e observe a imagem a seguir. A musiquinha é Criança Não Trabalha. Lápis, caderno, chiclete e peão. Sol, bicicleta, skate e calção. Esconderijo, avião, correria, tambor. Gritaria, jardim, confusão. Bola, pelúcia, merenda, crayon. Banho de rio, banho de mar, pula-sela, bombom. Tanque de areia, gnomo, sereia. Pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Vocês conhecem essa música? Lá no grupo tem um link para vocês escutarem, ver o vídeo da música e escutarem a música, tá? Então aqui tá falando que criança não trabalha, tá? E criança dá trabalho. Então aqui tem um monte de brincadeiras, né? Aqui tem o autor da música e aqui tem explicando sobre a foto, tá? Crianças trabalhadoras no interior de uma fábrica de louças em Santa Catarina em 1922. Então, em 1922, aqui no Brasil, lá no estado de Santa Catarina, as crianças trabalhavam numa fábrica de louça. Como eu falei para vocês, trabalhar descalço é perigoso, né? Porque sempre tem um caquinho de louça que quebrou no chão, né? Qual é o significado do refrão? Criança não trabalha, criança dá trabalho? Então, aqui, ó, é o refrão, tá? Que é o que repete várias vezes, é o refrão da música. Então, aqui tá dizendo que a criança não trabalha, ela dá trabalho. Por que que ela não trabalha? Por que que ela dá trabalho? Dá trabalho para quem? Que tipo de trabalho? É o que vocês vão responder aqui, tá? Ou escreve aqui mesmo, ou abre o caderno, coloca a data, escreve história, número da página e copia as perguntas, tá? A fotografia desta página mostra uma situação muito comum no Brasil do início do século XX, que é 1920. Crianças trabalhando em uma fábrica. Então era comum, quer dizer, acontecia muito das crianças trabalharem nessa época aqui. Atualmente, quer dizer, hoje em dia, isso é proibido no país e é direito de toda criança não trabalhar. Você acha esse direito importante? Explique por quê. Você acha importante que tenha uma lei que impede de pôr uma criança para trabalhar? Que impede de pôr você para trabalhar? O que que você acha? Explique por quê. Na outra página, na 71.
Os direitos e os deveres. Na maior parte dos países, ser cidadão significa ter uma nacionalidade e possuir direitos e deveres. Entre os direitos está o de participar das decisões tomadas no país. Essa ideia de cidadania não existiu sempre. Então, olha só, ser cidadão significa ter direitos e deveres. Então, eu tenho direito, tenho as leis que protegem qualquer ser humano naquele país, e também os deveres, né, que são minhas obrigações na sociedade, para que tudo fique em harmonia, né? Então, os direitos que os homens têm, e as mulheres, né, e as mulheres e os homens, também existe o direito de participar das decisões tomadas no país. Essa ideia não existiu sempre. Ela surgiu na Grécia Antiga, em Atenas, no final do século IV, 6 antes de Cristo, na Antiguidade. Olha só, para vocês terem uma ideia de quanto tempo atrás está sendo falado aqui, tá? Nós estamos em 2021, tá? Então, o nosso calendário começou a contar os anos depois do nascimento de Cristo, tá? Nosso calendário ele começou ano 1, 2, 3, 4, até chegar no 2021, a partir do nascimento de Cristo. Antes disso, também tenho os anos que foram antes, tá? Mas aí não é contado, só é contado do de quando nasceu Jesus para frente, tá? Antes do nascimento de Cristo, a gente conta os anos para trás, tá? O ano antes do nascimento de Cristo é contado como um, tá? 2 anos antes é contado como o ano 2, antes de Cristo, tá? Então, se faz 4 anos antes de Cristo nascer, a gente aumenta, 4 não, 6, a gente aumenta 6 em 2021, vai dar 2027, tá? Então, faz 2027 anos que esse jeito de pensar que as pessoas têm direitos e deveres, inclusive de tomar decisões do país, tá? Surgiu na Grécia nesse ano que eu falei para vocês, há 2027 anos atrás. Em Atenas, a noção de cidadania era diferente da atual. Mesmo assim, ela foi inventada, cidadania, mas era um pouco diferente, tá? Apenas diferente de hoje. Apenas os homens adultos, nascidos livres e filhos de atenienses poderiam ser considerados cidadãos. E aí eles poderiam tomar decisões na política, tá? Então, só os homens, as mulheres não. Tinha que ser adulto, tinha que nascer livre, não podia nascer de escravo, tinha que nascer sem descendência de escravo e tem que ser filho de ateniense. Quer dizer, tem que ser nascido, que os pais tenham nascido em Atenas. Só esses podiam ter direitos, deveres e podiam participar das decisões. As mulheres, as crianças, os estrangeiros e os escravos não eram cidadãos. Não tinham direito político nem podiam ser candidatos a cargos públicos. A ideia de que a cidadania deveria ser um privilégio de poucos durou muitos séculos e ocorreu em diversas sociedades. Então, aqui a gente pode ver que a cidadania era direito de poucas pessoas, só dos homens, tá? E tinha algumas regras. Então, não era todos que podiam, tá? E isso durou por vários séculos. Foi apenas a partir do final do século
XVIII que homens e mulheres passaram a lutar para criar uma sociedade em que todos possuíssem os mesmos direitos. Então, no século XVIII, as mulheres ainda não podiam votar, tá? Elas tinham menos direitos do que os homens. E aí eles foram lutando e foram modificando isso, essa diferença entre homens e mulheres, tá? Os direitos das crianças também. Aqui, ó, nós temos uma imagem e essa senhora chama Angela Merkel, chefe de governo da Alemanha. É uma das personalidades políticas mais importantes na atualidade. Na imagem, ela faz um discurso no Parlamento Europeu em Estrasburgo, na França, em 2015. Então, ó, tudo que eu falei na antiguidade aqui, que as mulheres não tinham direitos de participar da política, não podiam ter cargos na política, né? Ó como mudou hoje em dia, ó, essa foto é de 2015, tá? Faz poucos anos que a mulher pode agora trabalhar na política, tá? Mas antigamente não era assim como foi explicado aqui, tá? Então ela está no parlamento, que é um lugar onde se reúnem os políticos, tá? Para decidir as coisas do país. Observe a foto acima e responda: na Grécia Antiga, seria possível uma mulher como Angela Merkel ter direito à cidadania e ocupar um cargo político? Por quê? Então, ó, aqui em cima tá falando que as mulheres não tinham direitos, né? Então, seria possível lá naquela Grécia Antiga que uma mulher estivesse participando da política? Aí você põe não, né? Por quê? Porque naquela época apenas alguns cidadãos poderiam estar na política e tinham que ser homens, tá? Na imagem do Parlamento Europeu, olha, isso aqui é o Parlamento, tá? É possível observar a presença do mesmo número de políticos homens e mulheres? Então vamos observar: homem, homem, esse é homem, esse é homem, essa é uma mulher. Homem, homem, só homem aqui e essa mulher. Então temos duas mulheres e olha a quantidade de homens, tá? É possível observar a presença do mesmo número de homens e mulheres trabalhando na política? Não, né? Essa daqui não precisa fazer, tá? Só essas duas que têm linhas. Então, é isso a aula de história. Se precisar de ajuda, manda mensagem, eu estou esperando a sua foto.